Caras e caros senhores deputados, colaboradores do grupo parlamentar, os senhores membros do Governo, que aqui também pontificaram neste encontro de Natal, senhor Presidente do grupo parlamentar, nós estamos realmente a chegar ao fim de uma época que foi central no caminho de esperança que estamos a construir para Portugal. Nós olhamos para 2015 com esperança. Sabemos que há muitas incertezas ainda no ar, já falarei disso. Mas olhamos com esperança porque a nossa perspectiva é de que possamos ter uma economia a recuperar bastante mais vigorosamente do que é em 2014, que já foi um ano de recuperação. Isso significa, portanto, ter não apenas o nosso PIB a crescer, mas também o rendimento das pessoas a melhorar. Essa recuperação significará qualquer coisa como o dobro da média da zona euro. O que não é extraordinário, porque a zona euro não terá uma grande recuperação, um grande crescimento, mas significa que será mais um ano de convergência para Portugal, em que nos aproximamos da média europeia. O investimento tem vindo a retornar progressivamente aos mercados portugueses. O consumo interno tem vindo a recuperar também, embora de uma forma moderada. Quer o investimento, quer o consumo não têm colocado em causa o equilíbrio externo de Portugal, que é como quem diz, temos vindo a fazer a recuperação da nossa economia sem acrescentar responsabilidades para o futuro, sem aumentarmos dívida, seja do lado da economia, seja do lado do Estado, exceto por aquilo que representam os encargos da dívida passada. Porque é verdade, se descontarmos isso, nós já teríamos um excedente orçamental em Portugal. E, muito em particular, saudamos o facto de as notícias que temos vindo a registar do lado do comportamento do emprego sejam boas notícias. Nós temos vindo, paulatinamente, desde janeiro de 2013, a melhorar as condições de oferta de trabalho, de oferta de emprego, que tem significado para muitos portugueses, já quase para cima de 200 mil, a possibilidade de regressar ao mercado de trabalho numa posição de dignidade. E isso é extremamente importante. Esta tendência, tudo indica, irá manter-se nos próximos meses e nós esperamos que o ano de 2015 seja também um ano em que se consolide esta recuperação do emprego e em que decresça o desemprego em Portugal. Sabemos, evidentemente, que uma parte deste emprego tem vindo a ser gerado pela economia. Segundo, de resto, um estudo já citado do Banco de Portugal, que foi incluído neste boletim de inverno, cerca de 2/3 do emprego gerado neste ano resultou da dinâmica da economia. E apenas 1/3, segundo as estimativas do Banco de Portugal, estarão associados às políticas ativas de emprego. E reparem que isso é extremamente positivo, porque, em primeiro lugar, significa que as nossas políticas ativas de emprego estão ajustadas, estão a produzir o efeito que se desejaria. Imaginem o que seria em Portugal que estivéssemos a gastar dinheiro público em medidas ativas de emprego que não gerassem emprego. Isso sim seria criticável, mas não. Felizmente, as medidas ativas de emprego que estamos a desenvolver têm tido um impacto positivo na geração de emprego, o que é bom. Mas, por outro lado, temos também a própria dinâmica económica a gerar emprego. E emprego que não é precário. Emprego que não assume as formas mais extremas de precariedade. O que significa, portanto,
que a recuperação que estamos a fazer é uma recuperação que não é ainda tão vigorosa quanto nós desejaríamos, mas é uma recuperação que está assente em bases saudáveis e que, por essa razão, produzirá, no médio e no longo prazo, um efeito positivo sobre o desendividamento de Portugal e sobre as expectativas dos portugueses. Tenho dito, e aproveito hoje para o sublinhar também, que estes resultados que temos vindo a registar e esta perspectiva positiva que temos para 2015 não nos foi oferecida, não caiu do céu. Fizemos muito para que este ambiente positivo e de maior esperança para o país pudesse acontecer. E o resultado que estamos agora a colher está na direta proporção dos sacrifícios que estivemos dispostos a enfrentar e da determinação que mostramos em percorrer este caminho. Essa determinação será indispensável daqui para a frente. Determinação em manter condições de estabilidade política que permitam que esta recuperação possa prosseguir nestes termos. Determinação em manter um caminho de exigência e de rigor, seja em matéria de disciplina orçamental, seja em matéria de avaliação do investimento, seja em matéria de qualificação dos nossos ativos humanos, dos nossos ativos mais materiais e financeiros, mas também determinação para garantir que manteremos a nossa coesão social, que redobraremos os esforços para garantir uma maior coesão territorial e que conseguiremos, no médio e sobretudo no longo prazo, inverter esta terrível condição de regressão demográfica que tudo porá em causa se não for invertida de facto. Eu sei que o ano de 2015 tem também ainda muitas incertezas. Desde logo, incertezas internas. Será um ano eleitoral. E os anos eleitorais acarretam sempre essas incertezas. Vivemos bem com elas, porque são próprias da democracia, e nós convivemos bem com a democracia, com o contraditório, com a contestação, com o apoio que o governo ou as suas políticas suscitam. Vivemos bem, portanto, com essa incerteza. Não dizemos mal dela. Mas temos de contar que essa incerteza precisa de ser respondida a seu tempo pelo povo português para que não se converta num fator que ponha em risco os resultados que já alcançamos. Que dela saia, portanto, um resultado positivo para o futuro. Mas há incertezas também que são, sobretudo, externas. Nós estamos, nesta altura, a ver como se desenvolve a situação da Grécia em torno da decisão sobre a sua permanência ou não num programa de assistência económica e financeira, ou a sua evolução para um programa cautelar, e a necessária estabilidade também que a Grécia necessita de ter para prosseguir esse caminho. É hoje inquestionável que sem essa estabilidade, muito do que a Grécia conseguiu alcançar nestes anos poderá, de repente, ficar em causa e desaparecer. Ninguém desejaria, com certeza, que isso acontecesse na Grécia. Até porque se trata de um país da zona euro em que os seus cidadãos sentiram uma recessão muito pior do que aquela que nós tivemos em Portugal. Ainda hoje vivem com níveis de desemprego muito mais elevados do que os nossos, para não dizer mais do dobro daquele que nós temos em Portugal, e porque realmente os sacrifícios que foram realizados pelos gregos foram tremendos ao longo destes anos. Mas, claro, essa escolha é também uma escolha muito soberana que a Grécia terá também de fazer.
mas que tem sempre implicações para além da Grécia. O que se passa na Grécia, o que se passa em Itália, o que se passa em França, o que se passa em Portugal ou na Espanha, tudo isso hoje afeta as nossas vidas em termos coletivos. E, portanto, quando refiro esta incerteza à volta da Grécia, não me reporto apenas à interrogação que pairará sobre os gregos nesta altura, mas também aquela que se refletirá, tenho a certeza, em toda a Europa, em consequência disso. A Grécia, em muito pouco tempo, passou de taxas de juros a 10 anos inferiores a 6% para taxas de juro superiores a 9%. É muito difícil pensar numa saída de programa com financiamento em mercado, com taxas de juro de longo prazo a este nível. Nós sabemos isso, a Grécia sabe isso. Estamos, tanto quanto nos é possível, a torcer, a apoiar um caminho que possa ser esperançoso também para os gregos e para toda a Europa. Mas olhamos para o que está a passar na Rússia e nos mercados monetários também com apreensão. Já tínhamos apreensão com a situação que se vem desenvolvendo de há bastante tempo a esta parte em torno da Ucrânia. A esta junta-se agora uma incerteza de natureza monetária que terá efeitos ainda mais disruptivos, a fazer-nos lembrar crises cambiais que tiveram lugar no final dos anos 90 e que tiveram implicações para os mercados muito para além do que aconteceu à Rússia. São, portanto, incertezas destas que nos devem recordar a importância do valor da estabilidade e, sobretudo, da estratégia que percorremos até aqui. Se estas incertezas que estão à nossa frente tivessem tido materialização há um ano atrás ou há 2 anos atrás, Portugal provavelmente não teria conseguido fechar o seu programa de assistência. É por haver sempre condições que não dependem de nós que nós temos de estar preparados para todas as eventualidades. E durante estes 3 anos, a razão por que fomos tão determinados também foi sempre para que Portugal pudesse ficar tão rapidamente quanto possível a salvo de outras incertezas externas nas quais nós não tínhamos qualquer influência. Procurámos sempre antecipar-nos e ir fechando os nossos reviews com a Troika a tempo de deixar Portugal numa posição salvaguardada face ao exterior. Tanto quanto é possível, tanto quanto depende de nós. Que ninguém diga que estas incertezas não existem. Que ninguém diga que será surpreendido se no plano externo alguma coisa acontecer que possa ter reflexos nas nossas condições de financiamento. O que é importante, se isso ocorrer, é saber se nós confiamos ou não no caminho que estamos a trilhar, se continuamos ou não determinados em percorrê-lo, porque todas as crises são ancoradas sempre numa mesma dúvida: se há ou não há confiança naquilo que estamos a fazer. Tudo começa e acaba na confiança. E se em Portugal existir confiança e determinação no trabalho que estamos a fazer, tenho a certeza de que estaremos muito mais bem salvaguardados, qualquer que seja o evento externo que venha a ocorrer. Termino dizendo que nesta sessão muito informal que culmina a última celebração natalícia que podemos fazer dentro desta legislatura, é devida uma palavra de profundo agradecimento a todo o grupo parlamentar e a todos os colaboradores pela forma como conseguiram estar sempre à altura das exigências legislativas e das exigências de discussão política que se foram travando nesta casa, que é a Casa da Democracia.
Sei, porque vou observando isso, que nem sempre foi fácil. Não apenas porque muitas vezes as questões eram difíceis, como também porque muitas mais vezes do que teríamos gostado, se deu uma grande radicalização nos argumentos expressos em debate e muitas vezes enfrentámos também condições parlamentares difíceis. Mas fizemos-lo sempre, e isso é digno de registro, com o nosso parceiro de coligação, com o CDS-PP, num clima de grande articulação, de grande cumplicidade parlamentar, de modo a mostrar perante os nossos adversários que não é por gritar mais que temos razão, que não é proferindo insultos que conseguimos persuadir melhor as pessoas das nossas ideias e que devemos sempre tratar os nossos adversários com respeito, porque quando tratamos os nossos adversários com respeito, é aos portugueses que estamos a tratar com respeito. E, portanto, sempre que essas condições mais difíceis ocorreram no Parlamento, tenho a certeza de que no espírito de cada parlamentar esteve sempre que cada resposta que foi dada ao país e aos portugueses e não em particular a quem a suscitou no Parlamento. E é isso que terá de permanecer até ao final desta legislatura e depois dela. Ter a certeza de que o que se passa dentro do Parlamento é, sobretudo, destinado ao país e aos portugueses. E se queremos conquistar a sua confiança também, política, temos de ter a humildade de ir ao seu encontro, de explicar as nossas ideias, de mostrar os nossos resultados e de os confrontar com o que teria acontecido em Portugal se porventura o caminho tivesse sido outro ou se outra tivesse sido a estratégia seguida pelo Governo e pela maioria que o suporta. Desejo-vos um bom Natal e um belíssimo ano de 2015. Vamos precisar de todas as nossas forças e de todo o nosso esclarecimento para cumprir uma legislatura ao serviço dos portugueses e ao serviço, sobretudo, de uma nova perspectiva de futuro que agora podemos ter mais esperançosa do que foi consentido durante os anos em que tivemos um ajustamento muito difícil para fazer. Bem-aja a todos e um bom Natal uma vez mais. Obrigado.